Olá pessoal, vamos iniciar hoje então a nossa parte do conteúdo que trata da geometria espacial e vamos iniciar falando dos prismas. O que são prismas então? O prisma é um sólido geométrico definido por dois polígonos iguais e paralelos, que nós vamos chamar de bases, e limitados lateralmente por paralelogramos, tá? Então vamos dar uma olhadinha o que pode ser um prisma. Um pequeno exemplo aqui, né? Eu tenho este prisma aqui, certo? Onde este trapézio que vocês estão vendo aqui é exatamente igual a este trapézio, eles são paralelos e todas essas faces que vocês estão observando aqui são o que a gente chama de paralelogramos. Então aqui eu tenho, né, um prisma com base em forma de trapézio. Posso ter também um prisma onde eu tenha, olha lá, um triângulo, um outro triângulo exatamente igual a ele, eles são paralelos, né? E todas essas faces que vocês estão observando aqui também são paralelogramos. Um outro prisma, tem aqui, olha lá, um quadrado, né? Que é igual a este outro quadrado. Eles são paralelos. Este lado aqui é paralelo a este lado aqui. E nós temos um paralelogramo, outro paralelogramo, outro paralelogramo e outro paralelogramo. Então, todos esses sólidos que nós observamos aqui rapidamente são o objeto do nosso estudo neste momento. Então, vamos adiante um pouco. Quando a gente observa um prisma, é importante que a gente destaque estes elementos aqui, né? Então, conforme a gente já viu anteriormente, né, se eu tenho um polígono que define a base, os lados desse polígono nós vamos chamar agora de arestas da base, que podem ser iguais ou diferentes, né? E também nós vamos destacar aqueles segmentos de reta que unem os vértices das bases como sendo o que a gente vai chamar de aresta lateral, né? E aí então nós teremos as nossas faces laterais, que são aqueles paralelogramos já destacados anteriormente, e as nossas bases, que serão os nossos polígonos, tá certo? Vamos adiante. Beleza. Aqui, os prismas então podem ser retos ou oblíquos. Qual é a diferença entre um prisma reto e um prisma oblíquo? No prisma reto, a aresta lateral, aquele segmento de reta que une as bases, né, é perpendicular à base. Então, olha aqui, eu tenho deste cara aqui, né, um prisma reto. Se eu olhar aqui, a aresta lateral é perpendicular à base. Este aqui é um prisma reto. Importante notar, sempre que eu falo de prisma reto, a aresta lateral é igual à altura. Diferente de quando eu tenho um prisma oblíquo. O que é um prisma oblíquo? A aresta lateral é não perpendicular à base, ou, como o próprio nome diz, é oblíquo à base, forma um ângulo diferente de 90 graus. Olha lá, este aqui é um prisma onde a aresta lateral é diferente da altura, né? A altura é a distância entre as bases e a aresta lateral, este segmento de reta que une as duas bases. Este aqui, então, passa a ser o que a gente chama de prisma oblíquo. A grande parte do nosso trabalho durante essa disciplina será tratando de prismas retos, muito embora uma hora ou outra possam aparecer aqui no nosso trabalho estes prismas ditos oblíquos. Seguindo então, é importante que durante a minha fala, né, que vocês acompanhem, se necessário, pausem o vídeo, façam algumas anotações e sigam. Eu estou tentando ser o mais simples possível para não me alongar muito neste vídeo e que não fique muito chato para que vocês façam o estudo, tá? É importante também que durante
o vídeo ou após assistirem o vídeo, vocês façam a leitura do material que vocês têm também. Uma coisa vai complementar a outra. E aí a gente vai classificar então os prismas com relação ao número de lados que eles têm na base, né? Então um prisma que tem 4 lados na base, ele vai ser chamado de prisma quadrangular. Cuidado, né? Este prisma aqui, vamos voltar lá, é um prisma quadrangular. Ele tem a base, um prisma de 4 lados. Bem como este outro prisma aqui, certo? Ele também é um prisma quadrangular. Ele também tem em sua base um polígono de 4 lados. Eles são diferentes, mas são classificados da mesma forma. São prismas que têm 4 lados na sua base. Este prisma aqui, que tem 3 lados na sua base, é o conhecido prisma triangular, né? Então, um prisma que tem 3 lados na base, um prisma triangular. Eu não tenho construído um prisma que tem 5 lados na base, é um prisma pentagonal, com 6 lados na base. Vai ficar um pouco complicado para eu mostrar para vocês, mas está aqui, né? Um prisma hexagonal, né? E assim por diante. Eu vou destacar esses 3 que eu mostrei construídos para vocês, que são os que a gente mais vai trabalhar. Os quadrangulares, os triangulares e os hexagonais. Sobretudo, aqueles que a gente vai chamar... Sobretudo, aqueles que a gente vai chamar de prismas regulares. O que vem a ser um prisma regular? Aquele onde a base tem todos os lados e ângulos iguais. Então, voltando aqui, este prisma é um prisma regular, ou seja, a base é um triângulo que tem todos os lados iguais, o famoso triângulo equilátero. Este prisma aqui também é um prisma regular, tem todos os lados iguais e também tem todos os ângulos iguais, né? Onde a base é um quadrado. Este último aqui, que é mais difícil mostrar porque ele ficou muito grande, muito alto, mas também é um prisma regular, tem os 6 lados iguais, né? E os seus ângulos também são todos eles iguais. Então nós temos aqui o que a gente chama de prismas regulares. E aí, então, começamos nós... Opa, tá difícil aqui. Vamos lá. Aqui. Quando a gente trabalha com geometria espacial, a gente tem dois interesses básicos, né, para simplificar bem a nossa conversa. Quais são os interesses básicos que a gente tem olhando para as figuras, para os sólidos geométricos? O primeiro, saber qual o custo para se construir um prisma desse, né? Ou seja, quanto vai de casca num prisma? O que a gente vai chamar de superfície. Se eu quero construir um prisma, se eu quero construir uma caixa d'água, uma cisterna, um tanque, um comedouro, qualquer coisa que seja, se eu quero construir e ele tem a forma de um prisma, né, eu preciso saber quanto eu vou gastar na construção desse cara. Então a gente vai estar fazendo um estudo sobre superfície. A partir do momento que eu construir, o meu segundo objetivo é saber quanto cabe dentro, né? E essas coisas estão intimamente ligadas. Eu quero construir uma cisterna para 20 mil litros d'água, então eu quero que caiba dentro 20 mil litros d'água. Quanto eu vou gastar para construir uma cisterna dessa forma? Qual é a forma mais adequada para que a gente possa fazer essa construção? Tá? E aí nós vamos destacar então 2 tipos de superfícies do nosso prisma. Primeiro, aquela que a gente chama de superfície da base. Né? O que eu quero dizer com isso? A definição do prisma está com relação à sua base. Então, quando eu digo vamos calcular a superfície da base desse prisma, eu tenho que olhar lá para a definição do prisma. De que jeito esse prisma está definido? O polígono que define ele é um quadrilátero? É um triângulo? É um hexágono? Ele é regular? Ele é não regular? E assim por diante. Todas essas formas de calcular as superfícies desses prismas
nós já passamos por elas, né? Por isso que eu não vou descrever aqui. Eu vou dizer só que a gente vai chamar a superfície da base de SB, e aí dependendo do polígono que definir a base, né, eu vou ter uma forma diferente para calcular. Só para a gente analisar, né? A gente sabe que existem formas diferentes de eu calcular a superfície da base para esse tipo de triângulo, e também é diferente para eu calcular a superfície da base deste triângulo, né? A gente pode usar base vezes altura dividido por 2, a gente pode usar a fórmula de Heron, a gente pode levar em consideração os ângulos desse triângulo e usar AB seno θ dividido por 2. Então depende muito da forma que eu estou descrevendo o meu prisma, o polígono que vai representá-lo, e a partir daí a gente pode calcular a superfície da base. A mesma coisa vale, né, se eu tiver este prisma aqui e também este prisma aqui, que são quadriláteros. Um deles é um trapézio na base, o outro é um quadrado. Por isso que nesse momento passa a ser bastante interessante que toda aquela construção de conhecimento que a gente fez nas aulas anteriores, né, para observar todas as ferramentas que a gente pode trabalhar com triângulos, com quadriláteros, comecem a aparecer aqui. Como é que eu calculo tal superfície? É desse jeito, assim, tá? Então, devemos nos prender nesse momento com as nossas formulinhas das nossas superfícies planas das aulas anteriores. A outra superfície que a gente vai destacar é o que a gente chama de superfície lateral. E aí aqui eu fiz uma pequena observação, né? Essas duas fórmulas que eu estou escrevendo aqui embaixo funcionam bem para prismas retos, né? Já que se eu tiver um prisma oblíquo, eu já vou mostrar na sequência para vocês, elas não funcionam muito bem, tá? Então olha só, primeiro, para qualquer prisma reto que eu tiver, né, eu posso usar a primeira formulinha para calcular a superfície lateral. Qual que é a ideia? Eu disse assim, a superfície lateral de qualquer prisma vai ser o perímetro da base vezes a altura. Vejam bem, essa fórmula que está escrita aqui, né, uma dimensão vezes a outra, sobretudo sendo a altura, né, é o produto de duas dimensões que tem um ângulo de 90 graus entre elas. Na verdade, é a equação que calcula a área de um retângulo. E o que eu estou querendo dizer com isso? Olha aqui, eu tenho um prismazinho, né, que na verdade tem um nome especial que a gente vai tratar depois, mas o que eu quero mostrar para vocês é que, levando em consideração esses caras aqui como superfície lateral, se eu desmontar esse cara, eu vou fazer isso, né, se eu desmontar este polígono, o que eu tenho aqui? Eu tenho esta figura aqui. Deixa eu dar uma virada aqui. Olha lá. Essa figura. O que é essa figura? Um retângulo. Esta dimensão que aqui está é a soma de todos os lados da base. Esta dimensão aqui é a altura do meu prisma. Então, a superfície lateral de qualquer prisma é um retângulo, onde uma dimensão é o perímetro da base e a outra dimensão é a altura. Isso vale para qualquer tipo de prisma, né? Se eu tivesse aqui, vamos enjambrar um prisma triangular. Está aqui o prisma triangular, né? Mal feito, mas está aqui ele, um prisma triangular, onde esse papel que eu estou segurando é a face lateral. Se eu desmontar este prisma, né, este retângulo que está aqui, agora só tem 3 arestas da base, é então a superfície lateral. Opa, se o cara for um prisma regular, ou seja, onde todos os lados da base sejam iguais, eu posso usar essa fórmula que está aqui. O número de lados vezes a aresta da base, isso aqui vai dar o perímetro, vezes a aresta lateral, que a gente já viu anteriormente, funciona muito bem como altura, tá? Claro, é diferente, né, o uso dessas duas fórmulas para um prisma desse tipo aqui. A primeira funciona muito bem. Como é que eu calculo o perímetro da base? Base grande, mais lado, mais base, mais lado. Perímetro da base. Funciona muito bem. Se eu desenrolar isso aqui, eu não consigo fazer,
né? Se eu tirar essa fita branca que envolve a base amarela aqui, eu vou ter também um retângulo cuja uma dimensão é a soma desses lados aqui e a outra é a nossa altura da face lateral. Uma coisa importante que eu, virando este prisma aqui, lembrei de comentar com vocês. É o seguinte, notem aqui que tem uma altura escrita em vermelho e aqui no outro tem uma altura escrita em verde. A gente precisa tomar cuidado para não se confundir com essas duas coisas, né? Quando eu estiver falando de base, eu posso ter a altura de um trapézio, eu posso ter a altura de um retângulo, eu posso ter a altura de um paralelogramo, e aí eu estou tratando de altura de figuras planas que formam a base de um prisma. Agora, esta outra altura que eu escrevi aqui em vermelho, ela está tratando da distância entre duas bases de um prisma. A altura do prisma, que a gente já viu lá quando a gente está tratando de prismas retos, ela equivale à aresta lateral. Tomar muito cuidado para, durante os problemas, não confundir talvez a altura destacada no problema como a altura do prisma, para usar como altura de outra figura qualquer que tenhamos no problema, tá? Então tomar bastante cuidado com isso aí. E aí, eu conseguindo ter calculado a superfície da base e a superfície lateral, eu consigo calcular o que a gente chama de superfície total de um prisma. O que é a superfície total, que eu vou chamar aqui de ST, né? É o produto de duas vezes a superfície da base, ou seja, né? Quando eu calculo a superfície da base, eu levo em conta apenas uma delas, mas todo prisma tem duas bases iguais e que são paralelas, conforme a definição. Então, a partir do momento que eu somei, que eu tenho a superfície da base, eu posso multiplicá-la por 2 para levar em conta o que eu chamo sempre da tampa e do fundo do meu prisma e somar este valor com a superfície lateral que a gente acabou de calcular. Conseguindo o cálculo dessas duas, obviamente, chegamos então à nossa superfície total. Então, como é que calcula a casca? Como é que eu calculo quanto eu gasto na construção de um volume, de um sólido, né? Levando em conta todas essas informações. Feito isso e construído o sólido, né? A gente vai chegar no cálculo do volume. O que menos importa, o que está escrito aqui, é a formulinha, né? Como é que a gente chega nessa formulinha? Uma conversa bastante simples. Eu brinco sempre na aula. Quem já comprou um pacote de bolacha, água e sal, vai entender bem como é que funciona o cálculo do volume usando essa formulinha. A nossa bolacha, água e sal é quadradinha e vem dentro de um saquinho plástico. Aquele saquinho ocupa um lugar no espaço, né? A pergunta é a seguinte: se eu pegar essas bolachas, tirar do saquinho, que está mais ou menos empilhado desta forma, uma exatamente sobre a outra, e empilhar as bolachas dessa forma, ou seja, não colocando elas exatamente uma sobre a outra, mas colocando elas um pouquinho na diagonal, digamos assim, a altura que eu vou formar com a pilha de bolachas vai ser igual ou vai ser diferente? A altura vai ser igual. O volume que essas bolachas vão ocupar no espaço é igual ou diferente? Também é igual. O que eu quero dizer então, para o cálculo de volume, sobretudo de prismas, existe uma coisa que é conhecida como princípio de Cavalieri, que diz o seguinte: se você pegar um prisma e seccionar ele em qualquer parte da sua altura, se você cortar o prisma em qualquer parte da altura, sendo paralela à base, e você enxergar a mesma figura, é o caso da gente pegar qualquer parte da pilha de bolacha e olhar, vai ser sempre a mesma bolacha, sempre a mesma forma, né? O volume se caracteriza por duas coisas: a superfície que esse elemento tem com a altura na qual ele está disposto. Então, a fórmula do volume leva em consideração duas coisas:
a base, ou seja, a seção do prisma em qualquer parte da sua altura, né? E propriamente a altura em si. Para qualquer prisma, para que eu calcule o volume, basta que eu saiba a superfície da base. Então voltamos lá, né, à nossa conversa de um tempo atrás, e é muito importante que vocês consigam calcular superfícies, sendo elas um trapézio, sendo ela um triângulo retângulo, sendo ela um quadrado, sendo ela aqui um triângulo equilátero. Todas elas são muito importantes. Todas as fórmulas que nós vimos e os métodos de calcular que nós trabalhamos até agora, neste momento, passam a ser por deveras ou por demais importantes. Daqui para frente, eu vou só destacar dois tipos de prismas que são bastante importantes, né? O primeiro deles, o que a gente chama de paralelepípedo. O que é um paralelepípedo? Eu estou destacando aqui que a gente vai falar de paralelepípedo reto retângulo, tá? Para a gente não divagar muito a respeito disso. Então, o que é um prisma que recebe o nome de paralelepípedo? É um prisma onde todas as faces são retangulares, né? Então, se eu olhar para este cara aqui, olha aqui, um retângulo, um retângulo, um retângulo, um retângulo, um retângulo, embora alguém possa dizer para mim que é um quadrado, mas vamos lembrar que todo quadrado é um retângulo, então aqui tem um retângulo e aqui também tem um retângulo. Então, este prisma que a gente tem aqui é o que a gente chama de paralelepípedo. Todas as faces são retangulares. Eu não escrevi aqui, mas se vocês olharem para o desenho, né, este prisma aqui tem que dimensões? A, B e C. Não que isso importe alguma coisa, né, que não muda absolutamente em nada, já que todas essas faces são paralelas entre si. Qual é a face que eu vou usar como base? Eu posso usar ele como base assim, posso usar assim, posso usar assim. De qualquer forma, eu vou ter um prisma diferente, né? Vamos voltar aqui com este cara aqui. Este cara não funciona de qualquer jeito. Ele posto desse jeito aqui, vocês olhando para as figuras, isso aqui é um prisma. Eu mudando ele de posição, não que ele deixe de ser um prisma, mas eu não posso chamar, por exemplo, esses dois lados aqui de bases do prisma. Embora eles sejam paralelos, eles não são iguais. Mas essa face lateral aqui não vai ser um paralelogramo. Então tem que tomar cuidado. Isso aqui sempre vai ser um prisma. Mas eu tenho que saber, na hora de proceder os cálculos, quem é a base e quem vai ser a superfície lateral. Para destacar nesse paralelepípedo aqui, duas coisas apenas. Essa linha rosa, que vocês estão enxergando aqui, que eu estou chamando de diagonal de uma face. Por acaso, eu escrevi na face que eu chamei de AB, mas não importa em qual delas nós estejamos falando, né? Eu não tenho aqui, mas se eu tiver, né, o nosso paralelepípedo, eu estou falando dessa diagonal aqui, né? Uma diagonal de uma das faces, não importa quem que ela seja. E a gente pode calcular, nós vamos ver mais para frente, usando o teorema de Pitágoras. A outra diagonal que está destacada ali, e eu vou voltar com essa pecinha aqui, a primeira é a diagonal da face. A segunda é a diagonal que passa por dentro do paralelepípedo. Então ela sai de um vértice, passa por dentro do paralelepípedo e vai até o outro vértice oposto. Olha aqui, ela forma, com a outra diagonal da face, também um triângulo retângulo, que envolve as duas diagonais e um dos lados do nosso paralelepípedo. Tá? E o que nós vamos ver adiante é uma simplificação das fórmulas que nós já vimos. Tá? Por exemplo, como é que eu calculo a superfície total de um paralelepípedo? Como ele tem todas as faces em forma de quadrilátero, não faz muito sentido a gente destacar o que é face lateral e o que é base. Então a gente usa só a fórmula da superfície total. E olha lá,
O que está em vermelho aqui é a superfície total do prisma que a gente viu há uns minutinhos atrás. 2 vezes a superfície da base mais a superfície lateral. Levando em consideração o desenho que a gente acabou de fazer, né, que a gente acabou de olhar, eu posso dizer aqui, vamos lá, que a nossa base é AB. Então está aqui, superfície da base, 2 vezes AB. Quem é a superfície lateral? Perímetro da base, A mais B mais B. 2A mais 2B vezes a altura, que aqui a gente chamou de C. Procedendo às nossas operações aqui, nós vamos chegar lá em 2A mais 2AC mais 2BC. Colocando 2 para fora ali, a superfície total de qualquer paralelepípedo é 2 vezes o produto das suas dimensões 2 a 2. AB, AC, BC. Independente de que posição elas se encontram. A mesma coisa a gente pode fazer com o volume, né? O volume é a superfície da base vezes a altura. Recordando o desenho que a gente tinha, a gente disse que a base era A vezes B. A altura é C. Então, o volume de qualquer paralelepípedo passa a ser, então, A vezes B vezes C. E aqui estão as nossas diagonais que eu comentei anteriormente, né? Se a gente pegar esse desenhozinho aqui, embora eu tenha um C ali, a nossa diagonal pequena, opa, tá aqui, diagonal da base, é diagonal ao quadrado, A quadrado mais B quadrado. Tá aqui. Se eu quiser colocar a raiz para o lado de lá, sem problema nenhum. E a diagonal do paralelepípedo é como? A diagonal do paralelepípedo está aqui, né? A diagonal ao quadrado é igual a diagonal pequena ao quadrado, mais uma das arestas, que eu chamei de C aqui, ao quadrado. Organizando tudo, temos aqui que a diagonal de um paralelepípedo é raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. E para terminar, já nos alongamos demais, né? O último prisma especial que nós temos, que é o que a gente chama de cubo. O que é um cubo? Um prisma que tem todas as suas faces em forma de quadrados. Eu fiz aqui uma brincadeira, né? E eu tenho aqui de novo o nosso cubo, que eu dividi aqui, ele está dividido em 2, mas isso aqui é um cubinho onde todas as faces são quadrados. Na verdade, o cubo é pura e simplesmente um paralelepípedo melhorado, né? E vocês vão ver que eu fiz aqui na próxima folha um resumo das formulinhas que a gente já viu pro paralelepípedo. Então, eu peguei a fórmula da superfície do paralelepípedo, troquei onde tinha B e C por A, né, e escrevi que a superfície total de um cubo são 6 vezes a área de um quadrado. E faz todo sentido, né? A mesma coisa com o volume. O volume do paralelepípedo é o produto das 3 dimensões. No cubo, essas 3 dimensões são iguais. Então, eu posso dizer que A vezes A vezes A é a definição, né, de volume de um cubo, A ao cubo. E a mesma coisa vale para as nossas diagonais. Se a gente pegar a formulinha lá que tinha D quadrado igual a quadrado mais B quadrado e substituir o B por A, né, nós teremos 2A quadrado, que nos dá essa diagonal de qualquer cubo, diagonal de uma face, como sendo A vezes raiz de 2. E por último, vale também a diagonal do cubo, idem a diagonal do paralelepípedo. Se nós trocarmos A quadrado, B quadrado, C quadrado por A quadrado, A quadrado, A quadrado, nós teremos que a diagonal do cubo é raiz quadrada de 3A quadrado, ou simplesmente, como está escrito aqui na folhinha, D grande, diagonal do cubo, é igual ao produto da aresta deste cubo vezes raiz de 3. Com isso, pessoal, terminamos aqui uma explanação rápida a respeito dos nossos prismas. Como eu disse no meio da minha fala aqui, é interessante que vocês façam a leitura, tem alguns exemplos no material também, né?
e complementem essa minha fala com a leitura e se debrucem então sobre os exercícios. Eu estarei aguardando pelos questionamentos de vocês no nosso fórum. Um abraço e bom trabalho.